Pense por um momento. Você está em um relacionamento e de repente começa a perceber que algo mudou. Ela está se afastando, mas você não consegue identificar exatamente quando isso começou. Já se perguntou o que realmente está acontecendo? Talvez você tenha notado que ela tenha estado distante, talvez mais fechada ou até mesmo indiferente. E você, como se sente em relação a isso? Agora, imagine que tudo isso que você está vivenciando tem uma explicação mais profunda. O que se passa por trás desse afastamento não é apenas uma questão de falta de interesse ou de circunstâncias externas. Existe algo mais, algo que você talvez nunca tenha parado para analisar com clareza. Neste vídeo, vamos explorar 9 sinais claros de que ela está se afastando de você. Mas mais importante ainda, vamos analisar essas mudanças sob uma ótica crítica da filosofia Red Pill. A ideia é não apenas identificar o que está acontecendo, mas entender o porquê disso e o que você pode aprender para mudar a dinâmica, ou até mesmo, talvez, para deixar ir de vez. Mas aqui está o segredo. O último sinal, o mais importante, é uma revelação que pode mudar a forma como você vê o seu relacionamento. E você não vai querer perder essa parte, porque ela é a chave para tomar uma decisão clara e poderosa sobre o que fazer a seguir. Fique até o final. Se você está pronto para explorar essa análise profunda e transformadora, já deixa o seu like, se inscreve no canal Além da Red e compartilha esse vídeo com seus amigos. Esse conteúdo pode realmente mudar a forma como você vê seus relacionamentos. Agora, sem mais delongas, vamos começar a explorar os sinais que indicam que ela está se afastando. Sinal 1. A comunicação diminui substancialmente. O primeiro sinal é claro. A comunicação entre vocês começa a cair. No começo do relacionamento, as conversas pareciam intermináveis, você conversava sobre tudo e mais um pouco. Ela estava sempre disponível para ouvir. Sempre tinha algo interessante para dizer. Mas com o tempo, isso começa a mudar. Ela começa a responder suas mensagens mais lentamente. As conversas vão se tornando cada vez mais curtas, quase sempre com respostas secas, sem aquele toque de empolgação que havia antes. Você começa a se perguntar se ela ainda se importa, se está apenas ocupada, ou se algo mais está acontecendo. Mas a realidade é que esse afastamento na comunicação pode ser um dos primeiros sinais de que ela já não está tão envolvida como antes. Na filosofia Red Pill, esse comportamento pode ser interpretado como uma desconexão emocional. As mulheres, de acordo com muitos defensores dessa filosofia, podem se afastar emocionalmente quando percebem que a relação não está mais oferecendo o que elas desejam ou quando sentem que não há mais desafios a serem superados. Isso pode ser difícil de perceber no início, porque o afastamento é gradual, mas com o tempo fica cada vez mais claro. A comunicação é uma das bases mais importantes em qualquer relacionamento. Quando ela começa a falhar, é um sinal claro de que algo precisa ser reavaliado. Sinal 2. Ela começa a priorizar outras coisas. O segundo sinal é algo que muitos podem notar de forma bem rápida. Ela começa a priorizar outras coisas acima de você. Isso pode ser um novo hobby, amigas ou até mesmo trabalho. No início você era a prioridade dela, mas agora ela parece mais interessada em qualquer outra coisa, e você, por mais que tente, se sente deixado de lado. Isso pode ser especialmente frustrante, porque você já percebeu que a qualidade do tempo juntos diminuiu, mas ainda assim tenta compreender que ela está apenas ocupada. Mas há uma grande diferença entre estar ocupada e simplesmente não se importar mais. Quando ela começa a se distanciar para dar mais atenção a outras áreas da vida dela, é um indicativo claro de que o relacionamento já não é mais a prioridade que era. Dentro do contexto da Red Pill, isso pode ser explicado pela ideia de que, para muitas mulheres, a validação externa e a busca por novos estímulos podem ser mais atraentes do que a manutenção de um relacionamento que não oferece mais os mesmos benefícios ou satisfação. Quando ela começa a buscar outras fontes de gratificação e satisfação, isso é um reflexo de que o vínculo emocional com você não está mais no mesmo nível de importância. Sinal 3. A falta de planejamento a longo prazo. Quando alguém realmente se importa com um relacionamento, um dos sinais evidentes disso é o planejamento para o futuro.
Se ela começa a evitar ou a minimizar discussões sobre o futuro, é um sinal claro de que ela não está tão investida na relação como antes. Vocês costumavam fazer planos juntos, viagens, casamento, talvez até filhos. Mas agora, quando o assunto surge, ela desvia ou responde de forma vaga, sem compromisso. A ideia de um futuro a dois não parece mais tão atraente ou realista para ela. Na filosofia Red Pill, isso é muitas vezes interpretado como a percepção de que, para ela, a relação perdeu seu valor a longo prazo. Quando uma mulher começa a se distanciar, ela não só evita fazer planos, mas também começa a ver seu parceiro mais como uma opção temporária do que como uma parceria permanente. Isso está profundamente ligado à ideia de que, muitas vezes, as mulheres buscam relações que alimentem sua necessidade de status, prazer e segurança, e quando isso não acontece, o interesse diminui. Esse sinal pode ser doloroso, especialmente se você ainda está investido na ideia de um futuro conjunto. Mas é crucial perceber que esse comportamento pode ser um indicativo de que ela já não compartilha mais esse desejo. Sinal 4. Ela começa a se tornar indiferente às suas necessidades emocionais. O quarto sinal é um dos mais dolorosos de se reconhecer, porque é justamente quando você começa a perceber que ela não se importa mais com suas necessidades emocionais. Antes, ela era alguém que te ouvia, que se preocupava com o que você estava sentindo e tentava te apoiar nos momentos difíceis. Mas, de repente, ela começa a se mostrar indiferente. Você percebe que quando precisa dela, ela não está lá da mesma forma. Ela não se importa em saber como foi o seu dia, ou como você se sente em relação a algo importante para você. Suas necessidades emocionais não são mais prioridade. Quando você tenta expressar como se sente, as respostas dela são curtas e, muitas vezes, desinteressadas. Ela pode até parecer distante ou, em alguns casos, até mesmo irritada com suas emoções. Esse comportamento pode ser uma manifestação clara do desapego emocional. No mundo da Red Pill, isso é frequentemente descrito como um reflexo da perda de atração ou da percepção de que o homem não está mais desafiando a mulher de maneira significativa. Em termos simples, ela pode estar mais interessada em se distanciar para buscar mais satisfação em outras áreas da vida, como carreira, amizades ou até mesmo aventuras. Quando uma mulher se torna emocionalmente indiferente, isso não só é um sinal de que ela se afastou, mas também um indicador de que a dinâmica do relacionamento mudou. Ela não sente mais a necessidade de se comprometer emocionalmente, porque na sua perspectiva, já não há mais algo que a atraia ou a mantenha comprometida. Sinal 5. O contato físico desaparece. Outro sinal clássico de afastamento é a diminuição do contato físico. No começo do relacionamento, você não conseguia ficar longe dela, e ela também sentia o mesmo. A proximidade física era algo constante, seja por meio de abraços, beijos, toques carinhosos, ou até mesmo pelo simples prazer de estar fisicamente perto um do outro. Com o tempo, no entanto, você percebe que isso começa a diminuir. Ela começa a evitar o toque, a demonstrar menos carinho e, muitas vezes, a evitar a intimidade sexual. Esse afastamento físico é uma maneira clara de demonstrar que o vínculo emocional está enfraquecendo. Para muitas mulheres, a perda de interesse emocional frequentemente resulta em uma perda de interesse físico, o que faz com que o contato se torne esporádico ou até mesmo inexistente. Na análise da Red Pill, isso é visto como uma consequência natural de uma relação que perdeu a dinâmica de atração inicial. Quando uma mulher se sente emocionalmente desconectada, é natural que ela também perca o desejo físico, já que a atração muitas vezes está diretamente ligada à conexão emocional. Esse afastamento físico pode ser devastador para quem ainda está investido no relacionamento, pois não só indica que algo mudou, mas também é uma das maneiras mais evidentes de se distanciar. Sinal 6. Ela evita discussões ou responde de forma passiva. Se antes vocês tinham conversas profundas e até discussões intensas, agora ela começa a evitar qualquer tipo de confronto ou até mesmo discussão saudável. Em vez de enfrentar os problemas de frente, ela se esquiva, seja ficando em silêncio ou dando respostas evasivas.
Esse comportamento muitas vezes é confundido com passividade ou desinteresse, mas é, na realidade, uma forma de desistência da relação. Esse afastamento ocorre porque ela já não vê mais sentido em resolver os conflitos. Se uma mulher não está mais disposta a discutir ou solucionar problemas, é um claro sinal de que ela já não investe emocionalmente na relação. Em muitos casos, ela pode simplesmente se afastar para evitar o confronto, ou mesmo porque ela já tomou a decisão de seguir em frente sem realmente querer discutir sobre isso. Dentro da filosofia Red Pill, esse comportamento é explicado pela falta de respeito ou pela percepção de que o homem não é mais uma fonte de satisfação ou desafio. Muitos defensores da Red Pill argumentam que, quando uma mulher percebe que uma relação não a está satisfazendo, ela vai começar a se afastar de maneira silenciosa, sem causar grandes confrontos. Isso é, em muitos casos, uma forma de desapego passivo, onde ela opta por simplesmente se retirar emocionalmente sem mais explicações. Sinal 7. Ela se torna excessivamente crítica ou julgadora. Quando uma mulher começa a se afastar, ela pode começar a se tornar excessivamente crítica em relação a você. Ela começa a apontar falhas nas pequenas coisas, a criticar suas escolhas, ou até mesmo a questionar aspectos da sua personalidade e comportamento que antes ela aceitava. Essa crítica constante é uma maneira de justificar o afastamento emocional, transformando a ideia de que você não é mais a pessoa certa para ela. Esse comportamento é uma forma de tentar distanciar-se emocionalmente sem admitir abertamente que perdeu o interesse. Ela pode começar a fazer você se sentir inseguro ou inferior, e isso serve para criar uma barreira entre vocês. A crítica constante serve como um mecanismo de defesa, um jeito dela de colocar uma distância entre vocês sem realmente precisar encarar o problema de frente. Na perspectiva Red Pill, esse comportamento é muitas vezes visto como uma forma de desvalorizar o homem para diminuir a culpa de se afastar. A mulher, ao se tornar crítica, pode estar inconscientemente buscando uma razão para justificar sua falta de interesse, sem precisar assumir diretamente que a atração e o respeito que ela tinha por você já não existem mais. Sinal 8. Ela começa a ser menos transparente. Quando uma mulher começa a se afastar, ela tende a ser menos transparente com relação à sua vida. Se antes ela compartilhava seus pensamentos, preocupações e até mesmo os detalhes do seu dia, agora ela se torna mais fechada. Ela evita falar sobre onde esteve, com quem esteve ou o que estava fazendo. Quando você pergunta sobre o seu dia ou seus planos, ela responde com um nada demais, ou apenas dá uma resposta superficial. Essa falta de transparência é um sinal de que ela já não vê mais necessidade de compartilhar sua vida com você. Ela já não sente que o relacionamento exige esse tipo de intimidade, e isso é um claro sinal de que ela está emocionalmente desconectada. Esse comportamento reflete uma dissociação da relação, onde ela já não sente mais a necessidade de envolver você em sua rotina e em suas decisões. Sinal 9. A falta de apoio ou interesse nos seus objetivos. O último sinal de que ela está se afastando é a falta de apoio nos seus objetivos e sonhos. Quando uma mulher realmente se importa, ela quer ver você crescer, quer ajudar você a alcançar seus objetivos e se empenha em te apoiar nas suas conquistas. Mas quando ela começa a se afastar, você percebe que ela já não demonstra interesse no que você faz ou no que você deseja alcançar. Ela pode até zombar ou desvalorizar seus planos e sonhos, como se fosse algo sem importância. Isso é um reflexo direto da falta de respeito e da perda de conexão emocional, pois para ela, seu crescimento já não representa uma prioridade. Entendendo os motivos por trás do afastamento. Agora que exploramos os sinais mais evidentes de que ela está se afastando, é importante dar um passo atrás e tentar compreender os motivos que levam a esse comportamento. Afinal, identificar os sinais é apenas o primeiro passo. Entender o porquê por trás deles é o que realmente permite que você tome decisões claras e fundamentadas. O papel da dinâmica de poder no relacionamento. Na filosofia Red Pill, uma das ideias centrais é a de que os relacionamentos funcionam com base em dinâmicas de poder e atração. Isso significa que, em muitos casos, o afastamento de uma parceira não é apenas uma questão de emoções,
mas também de percepções sobre como ela vê a relação e o que ela sente que está ganhando ou perdendo com ela. Por exemplo, quando uma mulher sente que perdeu o respeito ou que a dinâmica do relacionamento já não é mais desafiadora, ela pode começar a se afastar emocionalmente. Para ela, a relação pode ter perdido o brilho, especialmente se ela perceber que as interações caíram em uma rotina previsível e monótona. Isso não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo gradual, alimentado por pequenas mudanças e padrões que se acumulam ao longo do tempo. O ciclo de validação e satisfação. Outro ponto crucial é entender como as mulheres, de acordo com a Red Pill, buscam validação e satisfação dentro de um relacionamento. Se ela percebe que não está recebendo o tipo de estímulo emocional ou físico que procura, ela tende a procurar essas fontes de validação em outros lugares, como no trabalho, em amizades ou em novos hobbies. Por outro lado, muitas vezes o afastamento pode ser uma forma inconsciente de testar os limites da relação. Ela pode estar observando até que ponto você está disposto a tolerar o comportamento dela, ou até mesmo esperando que você tome a iniciativa de confrontar os problemas. Esse tipo de comportamento é especialmente comum em relacionamentos onde a comunicação já não é mais aberta e franca. A importância da autoavaliação. Diante de um cenário onde você percebe que ela está se afastando, é natural se sentir frustrado ou até mesmo culpado. No entanto, em vez de focar exclusivamente no comportamento dela, é essencial aproveitar essa oportunidade para uma autoavaliação. Pergunte-se: você está feliz na relação? Muitas vezes ficamos tão focados em salvar um relacionamento que esquecemos de avaliar se ele realmente está nos fazendo bem. Você está priorizando suas próprias necessidades? Em muitos casos, homens acabam negligenciando seus próprios desejos e objetivos para tentar agradar a parceira, o que pode criar uma dinâmica de dependência emocional. Quais padrões você está tolerando? É importante identificar comportamentos que você talvez esteja aceitando, mas que, na verdade, não são saudáveis para a relação ou para você mesmo. Enfrentando a realidade com clareza. Ao reconhecer os sinais de afastamento e os possíveis motivos por trás deles, é fundamental tomar uma decisão consciente sobre como agir a partir daí. Você pode optar por tentar restaurar a conexão com ela, ou se perceber que os padrões não são mais saudáveis ou benéficos, pode decidir seguir em frente. O que fazer diante do afastamento? Agora que você identificou os sinais e compreendeu os possíveis motivos por trás do afastamento, chegou o momento de agir. É aqui que você toma as rédeas da situação e decide o que realmente deseja para si e para o relacionamento. Existem dois caminhos principais: restaurar a conexão ou seguir em frente. Ambas as escolhas exigem coragem, mas o mais importante é que você priorize seu bem-estar e sua felicidade. Restaurando a conexão. Se você sente que a relação ainda tem potencial e vale a pena investir, aqui estão algumas estratégias para tentar reconstruir a conexão. Converse com honestidade. A comunicação é a base de qualquer relacionamento saudável. Procure um momento calmo e tranquilo para expressar como você se sente. Seja claro e objetivo, mas sem adotar um tom de acusação. Em vez de dizer, você nunca me dá atenção, tente algo como: eu sinto que estamos distantes e gostaria de entender como podemos melhorar nossa conexão. Crie novas experiências juntos. Às vezes, o afastamento ocorre porque a relação entrou em uma rotina previsível. Surpreenda-a com algo diferente, como um passeio inesperado, uma viagem curta, ou até mesmo uma atividade nova que vocês possam fazer juntos. Isso pode reacender o entusiasmo e trazer de volta a sensação de novidade. Mostre sua independência. Paradoxalmente, demonstrar que você é autossuficiente pode ser uma forma poderosa de reverter o afastamento. Invista em seus próprios projetos, hobbies e amizades. Isso não só aumenta sua autoestima, mas também pode fazer com que ela veja você de forma diferente, como alguém que é interessante por si só e não depende dela para ser feliz. Trabalhe no respeito mútuo. Muitas vezes, o afastamento acontece porque uma das partes sente que o respeito foi perdido. Pergunte a si mesmo: há algo que eu possa mudar para resgatar esse respeito? E exija o mesmo dela. Relacionamentos saudáveis
são construídos com base em admiração mútua, e sem isso, é difícil seguir adiante. Quando é hora de seguir em frente. Em alguns casos, o afastamento é um sinal de que a relação chegou ao fim. Essa decisão pode ser dolorosa, mas também é uma oportunidade de recomeçar e se redescobrir. Eis alguns passos para lidar com essa transição. Aceite a realidade. Pode ser difícil admitir que a relação não é mais o que você esperava, mas encarar a verdade é o primeiro passo para a cura. Lembre-se de que o término de um relacionamento não define seu valor como pessoa. Coloque suas necessidades em primeiro lugar. Gostou desse conteúdo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Além da Rede. Aqui, falamos sobre relações de forma honesta, direta e transformadora. Deixe seu comentário abaixo. Qual desses sinais você já percebeu em algum relacionamento? Até o próximo vídeo.